do trecho que diz assim: refrigera a minha alma. Então nós vamos nos lembrando que a alma é o espírito encarnado, né? O espírito, na erraticidade é espírito, enquanto está no corpo físico é a alma. E que para que nós possamos refrigerar a nossa alma, estar em descanso, nós temos que estar em sintonia com Deus. Aliás, todo esse salmo fala disso, de conseguirmos estar em sintonia com o nosso Criador. E para que nós possamos entrar em sintonia com o Criador, com a sua energia, porque nós já temos a ideia de que a nossa comunidade já tem Deus na colocação espírita, né? Não aquele velho de barbas brancas, uma figura antropomórfica. O que é antropomórfica? Antropo é homem, né? Com forma de homem. Deus é uma energia. Assim a ciência aceita hoje. O hálito de Deus perspassa o universo. Quer dizer o quê? A energia de Deus perspassa o universo. E que para nós possamos entrar em sintonia com essa energia, nós precisamos asserenar-nos, estar serenos. E como é que isso aparece para nós? É porque aquele que não é sereno não acredita em Deus. Não acredita mesmo. A pessoa, quando ela se desespera, quando ela é ingrata, blasfema, ela não acredita em Deus. Se ela acha que os seus problemas vieram a mais, que não há um pai que vela por ela, que Deus é padrasto, não é pai, então ela não confia em Deus. Por isso é que ela não é serena. Para que sejamos serenos, nós temos que confiar em Deus. E só é sereno quem tem fé. E quem tem fé, nós falamos tanto sobre isso, né? Fé é fidelidade, é estar com Deus em alta fidelidade, é sintonia com Ele. E nós propomos também mais um pequeno exercício. Nós falamos muitas vezes aqui de uma irmã que ela tinha uma artrite muito forte e que ela buscou todo tipo de médico, de medicina, e foi parar na medicina psiquiátrica. E ela foi orientada que a sua artrite era porque ela tinha muita dificuldade de perdoar, especialmente o seu marido, o seu cônjuge. E ela acabou realmente aceitando, dizendo que, na verdade, ela mesma sabia. Porque quando ela estava naquela fase de muito mal-estar, de muito rancor, quando vinha à tona muito rancor contra seu esposo, era a época que a artrite atacava mais renhidamente. Mas ela coloca assim, que já que era para perdoar, ela preferia ter a artrite, porque ela convivia com a artrite, tomava os medicamentos, ela preferia viver com a artrite, mas não queria perdoar. E ainda temos o caso de uma outra paciente estudada, aliás, um paciente, que ele adquiriu também uma artrite quando se separou da esposa. Foi uma separação litigiosa e a esposa pediu a separação e ele desenvolveu, com o passar do tempo, também uma artrite. E ele foi informado que essa artrite vinha principalmente do seu sentimento de rancor e de culpa. Porque ele sabia, né, que se a esposa pediu o divórcio é porque o comportamento dele não tinha sido condigno com o de um esposo. Então ele conservou o sentimento de culpa por ter errado tanto no casamento e de rancor contra ela por não ter aceitado a situação e desenvolveu a doença. Mas ele aceitou se curar, dizendo todos os dias: eu me perdoo por todos os erros que eu fiz e perdoo a minha esposa também. Perdoo a todos que estão perto de mim. E assim, gradativamente, ele foi se sarando, né? Foi se libertando daquela artrite. Então, esse é o exercício que nós propomos. Eu me perdoo totalmente por ter agasalhado pensamentos de rancor contra quem quer que seja.
e eu vou mudar de atitude agora. O amor saudável de Deus está em mim. Para qualquer doença que nós tenhamos, nós temos que primeiro nos perdoarmos, sim. Não é só para artrite, não. Por quê? Porque a doença é uma manifestação da culpa. O espírito culpado, ele se pune. A gente sabe que tem a culpa, sabe que transgrediu as leis eternas, e autoimunes, porque elas se autoimunizam contra a cura. E a pessoa só consegue se curar dessas doenças quando elas conseguem se perdoar. Então, esse é o exercício, perdoar-se do passado, tentando refazer o presente para refletir no futuro, com uma força de vontade muito grande, sempre repetindo: o amor está em mim. O amor saudável de Deus vive em mim. E todas as nossas doenças podem regredir. O versículo seguinte era assim: Ele me conduz pelos caminhos da justiça, por amor de seu nome. Então, repetimos tantas vezes, com uma alegria muito grande de poder repetir, que realmente o hálito de Deus perpassa o universo. A energia de Deus está em torno de nós. Por isso que Francisco de Assis dizia assim, que há uma bondade infinita em torno a mim, que é um dom de Deus na sua bondade infinita, não é? Muito bem, então se nós temos essa ideia de que o hálito de Deus percorre o universo, então, se o hálito de Deus está emanando em tudo, então tudo é positivo no universo, não tem nada negativo no universo, não há nenhum princípio de má ação, tudo é bondade. Porque Deus a tudo, Ele bafeja com a sua bondade, né? Mas se tudo é bondade no universo, se o hálito de Deus perpassa todos os meandros do universo e tudo é bondade, por que então que nós sentimos angústia, tristeza, doenças? Por que será, não é? Porque exatamente é que nós estamos em desequilíbrio com essa bondade. Porque nós não estamos conseguindo nos sintonizar com ela. Se nós conseguíssemos, não teríamos nenhum problema. Então, vejamos bem, a virtude se baseia em pensamentos corretos, sentimentos corretos e ações corretas. Vejam bem, pensamentos corretos, pensar corretamente, sentir corretamente, ações, agir corretamente. Tem uma música muito bonita que as crianças cantam na evangelização, que é pensar como Jesus pensava, amar como Jesus amava, sorrir como Jesus sorria, sentir como Jesus sentia. Então, as crianças, quando elas cantam, eu percebo que elas sentem uma unção, elas cantam assim com os olhinhos baixos, como que no imo, sabendo que era realmente esse o comportamento que elas deveriam ter. Então, lembram os irmãos, eu sempre digo que nós estudamos, tudo que nós vamos estudar, nós usamos elementos que nós já temos, né? Então, lembra quando nós estudamos assim, que o que é verdade e o que é ilusão para nós? Verdade e ilusão na nossa vida. Quer dizer, o que é verdade para nós é o que se comprova no nosso dia a dia. E o que é ilusão é aquilo que não se comprova no nosso dia a dia, né? Muito bem. Então, o que é verdade para nós? O que é constante no nosso dia a dia? O que faz parte do nosso dia a dia, né? Estados de paz ou estados de irritabilidade? Qual que é a nossa constante? Qual que é a nossa tônica? O que mais tem no nosso dia, se nós fôssemos fazer um levantamento? Estados de paz ou estado de nervoso, de angústia, de falta, de impaciência? Então, o pensamento verdadeiro, que é o pensamento de Deus, é totalmente despojado de medo e de temor. Quando nós temos esses sentimentos de angústia, de paz, de medo, de rancor, e que eles parecem que são uma tônica para nós, que são a nossa verdade, olha só, quando nós temos esses pensamentos, isso para nós é a verdade, e os pensamentos bons para nós são uma ilusão, que estão muito longe de nós. Então, quando o pensamento verdadeiro é verdade para nós, o que nós temos?
quando o pensamento correto do universo, quando é esse que é o verdadeiro para nós, nós temos estados de paz, de bem-estar, de harmonia, de saúde. Quando o pensamento de Deus, o verdadeiro, esse está conosco. Quando para nós a verdade é a ilusão da vida, aí nós temos os estados de sofrimento. Então, quando o pensamento ilusório é verdade para nós, vêm as angústias, os medos, né? E os distúrbios nervosos. Agora, pensar é comparar, é escolher. E nós somente estamos pensando quando nossos pensamentos estão alinhados com Deus. Vejam bem os irmãos. Nós somente estamos pensando quando nossos pensamentos estão alinhados com a vida, o amor, a verdade e a beleza infinitos. Quer dizer, quando nós estamos alinhados com a moral evangélica. É somente aí que nós estamos pensando. Agora vejam só. Quando estamos pensando com desamor, quando nós estamos pensando em ódio, em rancor, em ciúme, em inveja, em angústias, quando esses pensamentos estão na nossa mente, nós não estamos pensando, não. Nós estamos tendo distúrbio de pensamento. Entendem os irmãos? São distúrbios de pensamento. Como é que eu posso provar essa hipótese? Que quando o pensamento é negativo, não é pensamento, é distúrbio de pensamento. É porque o pensamento é o dom mais precioso que nós temos. O dom mais precioso é o pensamento. Porque é ele que cria, é ele que me coloca em sintonia com Deus. Quando meus pensamentos são negativos, eu não estou pensando, eu estou negando essa minha qualidade principal, essa minha qualidade mais preciosa, que é a única liberdade que nós temos, né? Diziam os prisioneiros das Inquisições, né? Arbitrariamente presos, podem me prender, mas não podem prender meu pensamento. É onde nós somos livres, é no pensamento. Mas quando nós negamos isso, nós tiramos isso de nós, nos aprisionando nas malhas do rancor, do ódio, nós estamos tendo distúrbio de pensamento, estamos decretando a nossa prisão. É aí que nós somos presos. Não somos presos pela carne, nós somos presos pelo espírito. Muito bem, não há só distúrbio de pensamento, nós temos distúrbio da fala, distúrbio do ouvir. Quando a gente fala o que não deve, na maledicência, nós não estamos usando da fala, do dom precioso de falar. Nós estamos tendo distúrbio da fala. Quando nós ouvimos aquilo que não é bom ouvir, ou sejam fofocas, ou sejam piadas de mau gosto, filmes pornográficos, né, palavras indecentes, nós não estamos usando o dom precioso de ouvir, como dizia Francisco de Assis, a melodia infinita. Nós estamos tendo distúrbio de ouvir, estamos utilizando mal. Muito cuidado, porque ele, o Senhor, disse, se a tua mão direita é motivo da tua vergonha, é melhor que você entre no mundo sem ela. Se nós estamos ouvindo mal, falando mal, vendo mal, nós estamos tendo distúrbio, pensando mal, nós estamos tendo distúrbio dessas funções básicas, nós viremos sem ela. Por isso que as pessoas vêm com problemas de ouvido, problemas de fala, problemas de visão, e que, em estados mais avançados, problemas de raciocínio. Aliás, que a gente acha que problema de raciocínio tem aquele nosso irmãozinho, né, que tem a doença do mongolismo. Aliás, doença desse mongolismo, os cientistas lá da Mongólia dizem que deveria chamar-se idiotice ocidental, né? Porque é o nome que deram, porque essas crianças têm uma semelhança de olhinhos puxados, né? Mas as crianças que têm problema mental, nós achamos que eles, assim, bem evidente, que são eles que têm. Não é, não. Nós todos temos problemas mentais, temos nosso distúrbio de pensamento, falta de concentração, não conseguimos ler um bom livro, não conseguimos muitas vezes fazer o evangelho, temos dificuldade para orar. E nós gostaríamos tanto de sermos um Einstein, né? De termos uma inteligência avançada, e não temos. Por quê? Porque nós já perdemos a nossa capacidade de pensar, porque tivemos, durante muito tempo, distúrbios de pensamento. Mas vamos um pouquinho mais adiante, então. O poder de Deus é supremo.
E quando pedimos a Deus que dirija nossos caminhos e que a sua ação reine sobre nós, quando nós pedimos, Senhor, reina sobre mim, então nós estamos reconhecendo Ele como nosso pastor. Porque não adianta dizer, o Senhor é meu pastor. Mas quando vem uma situação que nós não gostamos muito, falar, agora não preciso de pastor, eu mesmo vou resolver a minha questão. O Senhor tem que ser nosso pastor em todos os momentos da nossa vida. Então, quando o Senhor for o nosso pastor, todos os nossos passos serão de alegria e de paz. Então, nas nossas preces, nós temos que nos habituarmos a pedir assim, Senhor, não abra mão de mim. Toma conta de mim, Senhor. Ser o meu pastor, me guia. Não abre mão de mim por misericórdia. Por que nós temos que pedir? Porque o autorrespeito é nosso livre-arbítrio. No momento que nós dissermos, eu não quero que ninguém me pastoreie, eu quero viver por minha própria conta, nós somos deixados. Vive, meu filho. Aprende errando no sofrimento e vive a tua vida. Mas se nós pedirmos, Senhor, não abre mão de mim, toma conta de mim em todos os momentos da minha vida, estamos nos colocando à mercê da bondade infinita. Muito bem, quando nós conseguirmos registrar e aceitar no ímã do nosso pensamento que o Senhor é o nosso pastor, estaremos a caminho da paz e da justiça. Então temos também um pequeno exercício para isso. Exercitar pensamentos retos. Dissemos então que pensamentos corretos, sentimentos corretos e ações corretas. Vamos exercitar pensamentos retos, não é? Por quê? Porque a tendência do universo é curar. Os irmãos já perceberam que a gente se deita, às vezes, indisposto, né? Ou mesmo nos casos de gripe ou de alguma doença, a gente percebe que durante a noite a gente se cura. Aliás, quando eu me lembro que as pessoas, quando visitam uma pessoa que fez uma cirurgia, a gente diz, olha, hoje, não é? Amanhã vai ser melhor do que hoje. Depois melhor que amanhã. Cada dia que passa, a gente fala, ficou um pouco para trás a minha batalha, né? A gente sabe que cada noite traz um pouco mais de cura. E essa cura, que no universo é tudo cura, que tudo deveria curar normalmente, não é uma coisa natural. Curar é natural, a vida é cura, a vida é positiva. Nós só degringolamos, nós só vamos para trás quando nós não nos colocamos em sintonia com esses pensamentos. E tanto que nós temos certeza que alinhando-nos com a bondade divina, através de pensamentos corretos, todos os dias, todos os momentos da nossa vida, não quero ter esse pensamento. Aliás, a Nini Bezan tem uma colocação tão linda, ela fala assim, agarre seu pensamento, fica esperto, fica alerta, de repente agarra seu pensamento, vem aquele pensamento, o que eu estou pensando agora? Se nós fizermos isso várias vezes por dia, nós vamos detectar que tipo de pensamento nós temos e vamos poder estar controlando, procurando ter só pensamentos de paz. Quando nós nos alinharmos com essa linha de pensamentos de paz, nós vamos ter a cura e o bem-estar. Tanto que isso pode ser provado. Nunca ninguém ouviu falar de doença em Cristo, em Buda, em Krishna. Não se ouviu falar em doença neles, porque eles estavam alinhados com o poder maior. Ainda que eu ande pelo vale sombrio da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me confortam. Deus é vida, e não cansamos de repetir que o hálito de Deus perspassa todo o universo. E a ciência diz, então, sempre repetimos, que o universo é feito de ondas eletromagnéticas, quer dizer, energia. O universo é energia. E a ciência sabe que existe um poder supremo, porque essa energia, ela é inteligente. Como é que ela forma elementos? Como é que o universo é organizado? Porque essa energia que perspassa o universo é inteligente. Então, a ciência sabe que há uma inteligência acima de tudo. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, diz assim, onde a onda, a vida.
Então, se o universo é feito de ondas eletromagnéticas e onde a onda, a vida, mais ele complementa ainda, que onda é ressurreição da vida. Quer dizer, a vida, ela está ressurgindo a todo momento no universo. A cada momento a vida está se transformando, o universo é vida, não tem morte no universo. Isso que eu gostaria que nós entendêssemos. Nós temos assim um medo da morte, uma coisa com a morte, não há morte no universo. O universo é vida constante. E qual que é, então, o que nós queríamos colocar? É que se Deus é vida, ele mantém a vida do universo. Se nós somos um pedacinho de Deus, nós somos vida eterna. Olha só, Deus é vida, Deus é eterno. Então não existe a morte. Não existe a morte. Deus é vida, Deus é eterno. Não existe a morte. Nós somos um pedacinho de Deus, somos eterno. Tal qual o nosso Criador é. Então, se nós somos parte de Deus, nós temos que entender que a morte do corpo físico é a ressurreição que está no outro lado. O princípio da vida, que é Deus, não teve começo nem fim. Então, a nossa jornada, olha que coisa linda, a nossa jornada, ela é sempre para cima. É sempre para o alto, é sempre para a evolução. Por quê? Porque as pessoas falam muito em fatalidade, em determinismo. Nós podemos mudar o nosso destino, podemos mudar o nosso futuro agora, porque o nosso futuro é a consequência do nosso hoje. Mas também nós podemos, a cada momento da nossa vida, estarmos edificando o que nós desejamos ser. Só há uma fatalidade na vida, no universo, no cosmos, é a nossa redenção. Tudo pode ser modificado. O meu presente, eu só posso aceitar, porque eu mesma conspirei para que ele fosse assim. O meu passado eu posso observar. Meu presente eu devo aceitar, porque fui eu que o construí. Meu futuro eu posso mudar. Mas tem uma coisa no universo que não pode ser mudada. É a fatalidade da nossa evolução. Nós vamos evoluir, queiramos ou não, Deus tem paciência. E nós vamos chegar até Ele. E tanto que, notem os irmãos, que a nossa cabeça, ela tem a forma de um cometa. Ou de um planeta, se quiserem. Por quê? Porque nós gravitamos em torno do Sol crístico. Nós gravitamos em torno de Jesus. Gravitamos em torno, nossa cabeça é um planeta que gravita em torno do Sol crístico. E mais, ele é uma força que nos puxa. Por que nós andamos eretos? Porque ele é uma força que nos puxa para ele. Isso nos mantém em pé, a força crística que nos puxa. E nós vamos na direção dele. Olha que coisa linda. Nós vamos de prova em prova. De crescimento em crescimento, de sofrimento em sofrimento, de sabedoria em sabedoria, de aprendizado em aprendizado, mas é caminhando na direção de Deus, porque não tem fim a glória que é o homem, não tem fim a glória que nós somos, posto que somos a imagem de Deus. A nossa glória, nós somos gloriosos, nossa glória ela é infinita, é sempre para frente, pois que somos a imagem de Deus. E se nós somos a imagem de Deus, Ele é a vida. Nós somos a vida. E não pode haver a morte. Então, quando nós desejamos a morte, quando nós desejamos abandonar a vida, ou quando vem o desânimo, a negação da vida, nós estamos em desarmonia com aquilo que é essência em nós. Estamos negando aquilo que é essência em nós, que é vida eterna. E vem a doença. Em casos muito graves, vem o suicídio. Mas nos casos comuns, aquela negação, daquele desânimo, aquele desdesejo, não desejo de viver, nesse ponto vêm as doenças. Por quê? Porque nós estamos negando a paternidade de Deus. Nós estamos anunciando a nossa orfandade. E na Terra, a gente sabe o quão triste que é a orfandade, né? O como é triste perder o pai e a mãe, principalmente quando a gente é pequeno, quando é criança, que a gente não tem poder. Não é? Os pais partem grande parte da vida da criança. Porque os pais
a mãe principalmente chora pelo filho, ela luta pelo filho, ela se desmancha, ela tira de si, os pais se renegam para dar ao filho. Então, enquanto aos pais, a vida da criança, por pior que seja, ela é boa. Longe dos pais, a vida da criança pode ser muito triste. Ora, nós, enquanto espíritos eternos, somos crianças. Nós estamos engatinhando enquanto espíritos eternos. Não podemos ficar na orfandade. Não podemos negar nosso pai. Temos que estar ligado nele, papai, meu Senhor, para que possamos receber tudo de bom que ele tem para nos dar e que nós devemos querer receber. Então, nesses dias tumultuosos que a gente vive, o temor, né? A gente vai pegar nosso carro, tem medo, olha em volta, abre o portão com medo. Nesses dias que nós estamos vivendo, nós não devemos temer mal algum. Devemos ter uma certeza que Deus está em nós. E se estiver na nossa linha de destinação, que devemos perder o nosso corpo para um irmão imprevidente, ele só vai nos matar o corpo. A nossa alma não. Porque a nossa alma é eterna e somos espíritos eternos. E quando nós pensarmos naqueles que partiram, não pensemos neles no cemitério. Não levemos flores no cemitério, mas vamos dar a eles as flores do nosso coração, a flor do amor, da boa recordação, da paz, da ternura, que para eles são como beijos que recebe no mundo espiritual. Porque devemos ter em nossa mente sempre: não existe princípio mal, não há nada errado na natureza. Sabe o que é o mal? O mal é viver a vida para trás. O mal é ficar olhando para o passado, o que não fez, o que poderia ter feito, o que poderia ter sido. Isso é o mal. O mal é olhar o que há de errado, é fixar o olho no que tem de errado na vida, ao nosso redor. Isso é mal. E se você soletrar a palavra vida de trás, da frente para trás, dá algo parecido como dívida. E dívida é o que todos nós temos. Nós somos todos endividados do passado. Se nós olharmos para trás, vamos ficar focalizando as nossas dívidas, né? E se nós focalizamos o passado, nós deixamos de realizar o presente. Dizemos sempre que a grande parte dos nossos males vem muito mais do que nós estamos deixando de fazer hoje, do que pelo que nós fizemos no passado. O que passou, passou. Temos que construir o nosso hoje, não é? Mas, se nós olhamos para o futuro, nós temos a dádiva. Por quê? Porque temos a vida. E a vida é uma dádiva de Deus, que é a oportunidade constante de estarmos construindo. É hoje que nós temos que construir, porque é hoje que nós estamos aqui. Ele diz: sua vara e seu cajado me confortam. O que é isso? O que é um cajado? É um conforto mesmo, não é? É para a gente estar se apoiando. Nós devemos nos apoiar em Deus, na bondade de Deus, na sabedoria de Deus. Porque vejam só os irmãos, às vezes a pessoa está num problema tão grande, numa perturbação tão grande, numa queda tão grande, que ela fala: olha, parece que eu estou cercado por todos os lados, eu não sei o que fazer. Todo lugar que eu vou fazer parece que não dá certo. Tenha uma coisa em mente. Faça você o possível. Deixe para Deus o impossível. Se você não consegue resolver aquele problema que está lhe atormentando, deixe para Deus resolver. Peça a Ele que resolva para você. E faça você o possível. Não desanime, não cruze os braços, não recalcitre, não blasfeme. Ore, comunique-se com o Senhor, converse com Ele, deixe seu problema para Ele, ponha nas mãos de Deus. As mãos dele são sábias e poderosas. Faça você o possível. O seu possível é ser doce dentro do lar, é estar amparando a família, é estar amparando quem tem necessidade, no sentido de paz, de harmonia. Há tanta coisa que podemos fazer, deixando para que Deus faça para nós aquilo que nós não estamos conseguindo realizar. Então, em vez de chorar a nossa própria dor, vamos ver o que nós podemos fazer por aquele nosso irmão que normalmente está muito, muito mais necessitado que nós e às vezes realizando alguma coisa em prol do seu próximo. Prepara a minha mesa na presença de meus inimigos. Isso talvez todos os versículos
desse salmo são lindos. Mas prepara a minha mesa na presença dos meus inimigos. Quem são meus inimigos? A gente pensa logo naquele lá que nos deve uma coisa, naquele que talvez na sua imprevidência queira nos prejudicar. Ele não é nosso inimigo, é nosso irmão. Quem são meus inimigos? Os meus inimigos são o medo, a ira, o rancor, o ódio. Os meus inimigos são os meus sentimentos negativos. Tanto que Jesus, no Pai Nosso, ele não fala, não diz livrai-nos dos maus, amém. Livrai-nos do mal, amém. O mal que está dentro de mim. E esse mal que está dentro de mim, que estabelece sintonia com o mal que está dentro do meu irmão e faz com que o meu irmão equivocado, imprevidente, se aproxime de mim. Se eu não tivesse dentro de mim o mal, eu não acolheria, não sintonizaria o mal em quem quer que seja. Então, nós nunca devemos lutar com pensamentos negativos. Pode parecer estranho isso, mas vejamos uma correlação. Nós sabemos que os nossos irmãos padres e freiras, principalmente em eras mais avançadas, está no Evangelho até segundo o Espiritismo, que quando tenham aflorada a sua energia sexual, como queriam, não podiam realizá-la, utilizavam o silício. O que era o silício? Era um chicotinho, né? Aliás, nesse seriado que teve, aquele padre jesuíta se batia com o silício, né? Batia com o silício até se ferir todinho, mas não afastava o desejo sexual, porque enquanto ele estava batendo, você estava pensando em sexo. O que teria que ser feito? É desviar o pensamento para outras áreas. Então, nós não devemos procurar não ter pensamento negativo. Nós temos que ter pensamento positivo, pensamento evangélico. É tão fácil saber qual é o pensamento que eu tenho que ter. Se não sei, vou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, está lá o homem de bem. Como é que eu devo gerenciar os meus pensamentos? Então, a nossa mente deve estar repleta de harmonia, de beleza, de gratidão e de amor. Se nós tivermos esses pensamentos, eles derrubarão qualquer pensamento negativo que possa se aproximar de nós. Temos também um pequeno exercício para isso. Cultivar pensamentos de paz, de mansidão e de concórdia. Cultivar mesmo, como se fosse uma flor. Quero cultivar pensamento de paz. Nem que seja para repetir 500 vezes por dia. Quero cultivar pensamento de paz. Quero ter paz. Vibrar paz. Sabemos que alguém não tem paz? Vibremos paz para aquela pessoa. Que Deus te abençoe. Que Deus te mantenha em paz, meu irmão. Porque aí nós vamos multiplicando esses pensamentos de paz para ele e para nós, e nós seremos o pai, a mãe daqueles pensamentos, os criadores daquele pensamento. Lembra quando nós aprendemos cientificamente que cada sentimento nosso tem um neurônio correspondente? Que nós temos um neurônio da cólera, um neurônio do rancor, um neurônio da angústia, um neurônio do ciúme, um neurônio da paz, um neurônio da concórdia, um neurônio do amor. E que nós fortalecemos um em detrimento dos outros. Se eu fortaleço meus neurônios de angústia, é claro que enfraquece os meus neurônios de paz. Se eu fortaleço meus neurônios de doença, com medo da doença, da hipocondria, eu enfraqueço meu neurônio da saúde. Se eu fortaleço o desamor, enfraqueço o do amor. Eu tenho que saber cientificamente o que eu estou fazendo comigo, para que eu possa dominar aquilo que eu quero para mim. Então, desejo alimentar-me na mesa que Deus põe para mim, que o universo põe para mim. Há toda uma mesa mesma colocada para mim. Há uma mesa colocada para mim na presença dos meus inimigos. É claro, meus inimigos estão dentro de mim, são meus pensamentos, meus sentimentos negativos. Mas o universo está também do meu lado, repleto de harmonia. E eu tenho que saber me alimentar dessa mesa do universo. Porque se eu não me alimentar das energias positivas de Deus que estão ali à minha frente, eu vou me alimentar das frutas podres dos meus pensamentos negativos. Eu vou me alimentar da fruta
podre do rancor, da fruta deteriorada, mesmo mal cheirosa do ciúme, da fruta já envenenada do rancor, do não perdão. Se eu me alimento dessas frutas podres, desses alimentos podres, o que acontece? Vão para dentro da minha célula e vem a doença. Porque nós sabemos, aprendemos tanto que as nossas células recebem todos os nutrientes do nosso corpo, vindo do corpo, da energia vital do perispírito e vindo do alimento que nós comemos. E tem mais, são esses alimentos que nos intoxicam e que causam todas as nossas doenças, porque na nossa ingenuidade, na nossa burrice mesmo, infantil, nós não queremos nos alimentar dos alimentos saudáveis que Deus põe à nossa disposição. Unge com óleo minha cabeça, a minha taça transborda de júbilo. Então, na antiguidade, não é? O óleo representava a alegria, o prazer, o coração agradecido. Então, ungir com óleo é consagrar a Deus. E o que nós queremos mesmo é nos consagrarmos a Deus, para que eu possa me alimentar dos alimentos que Ele colocou na mesa para mim. E a taça é um símbolo do coração. A minha taça transborda de júbilo. Então, é claro, não é? Na medida em que eu optei por pensamentos luminosos, por pensamentos de amor, a minha taça transborda de júbilo mesmo. Eu optei por encher a minha taça, meu coração está cheio daquilo. A minha taça transborda de pensamentos bons, que afastam qualquer pensamento negativo. Em decorrência dessa alegria, nós temos que formar um hábito que nós não temos, a maioria de nós não tem, que é agradecer. Agradecer a Deus, porque Ele põe essa mesa constante à nossa disposição. Porque quem não sabe agradecer, não sabe também pedir, e muito menos receber. Porque nós não sabemos agradecer, é que nós não conseguimos receber. E quando nós recebemos alguma coisa de Deus, pode ser que não seja, porque tudo vem de Deus, né? Pode ser que não seja bem como nós queríamos, mas veio dele. Por isso que fomos instruídos pelos maiores. Em tudo vos dou graça, Senhor, por ser essa a vossa bondade em Cristo Jesus para comigo. Aquilo veio para mim no meu hoje. Todo o universo conspirou para que aquilo viesse para mim. É para mim, aceito. Em tudo vos dou graça, Senhor, pela vossa bondade infinita de ter me dado isso hoje, ainda que seja a dor. Se for, de certa feita, uma pessoa estava muito triste que tinha recebido uma bofetada, estava muito amargurosa, muito triste, aquilo lhe doía, lhe torturava o coração. Falei, meu irmão, isso aí aliás, era uma irmã, minha irmã, é uma alegria infinita para você que você recebeu. Foi você que recebeu. Foi você não bateu. Você recebeu uma bofetada. Se você devia isso à vida cósmica, você recebeu, acabou, morreu. Agora você pode partir em paz. Quem deu, ficou devendo. Vai ter que passar pelo problema. Então, todas as coisas tristes que nos acontecem, de pensar, mas como é possível que Deus me mandou isso? Mandou. Era bom, foi lição, passou, ficou para trás. Nós podemos nos candidatar agora a dias melhores, porque aquilo que era prova ficou no passado, e foi uma bênção, foi aprendizado. Então, nós descobriremos que a alegria perfeita de Deus bafeja o universo, e que todos os nossos problemas se dissipam quando estamos sob a proteção do Senhor. Então, nós temos um exercíciozinho para isso também. Contemplar com gratidão a beleza e o amor do universo. O mundo é tão bonito. O universo é tão bonito. A nossa cidade é tão linda. Há coisas tão maravilhosas para ser observada. Quando eu estou descendo a Itamaraty, no alto da colina, que vejo a cidade lá embaixo, meus olhos se enchem d'água. É tão bela a cidade, tão doce, tão generosa com todos nós. É tão bela a terra, que Divaldo conta que, de certa feita, ele estava psicografando, Joana manuseava, dominava sua mão.
e ele, fora do corpo, observava o trabalho. E duas entidades formosas chegaram, atraídas pela música suave que tocava na vitrola enquanto ele fazia o serviço de psicografia. E as entidades, era madrugada, ele psicografa sempre a noite toda. Era madrugada e o sol se despontava e as entidades diziam: viemos à Terra em missão, vamos voltar ao mundo espiritual, mas passamos por aqui, queremos ver o nascer do sol, porque temos muita saudade da Terra. A Terra abençoada, a Terra bendita. Aqui na Terra eu sofri, eu chorei, eu cresci e me candidatei a planos mais elevados. Tenho saudade muito grande da Terra, do lugar onde evoluí. A terra bendita com tanta beleza. Quando nós vemos uma árvore, eu fico maravilhada com as árvores da nossa cidade. A poluição é muita, mas ela resiste. Está linda, frondosa, como uma senhora jovem. E então, olhando a beleza que está em torno de nós, um nascer de sol, um pôr de sol, nós estaremos nos candidatando a entrarmos na sintonia divina, que é toda a beleza, todo o amor e toda a perfeição. Eu vou ter que encerrar novamente, meus amados irmãos, mas é com uma tristeza que deixaremos pequenas partes ainda para outro dia. Mas veja bem, devemos fixar e agradecer pela beleza, para que ela faça parte de nós, faça parte da nossa alma, mesmo porque daqui a pouquinho nós vamos orar: ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Que nesse momento, essa prece não vai ser da boca para fora, vai ser numa alegria infinita de estarmos começando a entender a bondade e a beleza de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz.